15 fatos surpreendentes sobre o Cazaquistão, o país mais negligenciado da Ásia Central. 15 Cazaquistão, a vasta terra onde a ficção encontra a realidade. O Cazaquistão é um país tão grande quanto toda a Europa Ocidental, mas sua população é menor do que a da Flórida. Sem brincadeira, com uma área de mais de mil milhas quadradas, cerca de 2,7 milhões de quilômetros quadrados. O Cazaquistão é o 9º maior país do mundo e detém o título de maior país sem acesso ao mar da terra. Apesar de não ter costa ou acesso ao oceano, você encontrará infinitas pradarias se estendendo até o horizonte, vastos desertos, montanhas cobertas de neve durante todo o ano e notavelmente o Lago Balkhash, o único lago no mundo com metade de água doce e metade de água salgada. O clima do Cazaquistão é igualmente dramático. Os invernos aqui são mais frios do que os do Alasca, com temperaturas na capital, Astana, caindo para 40 graus Fahrenheit, transformando sua respiração em gelo em segundos. Mas o verão vira o jogo completamente, com temperaturas subindo até 100 graus Fahrenheit, 38 graus Celsius, um calor seco queimando sua pele e o ar tão árido quanto estar no deserto de Nevada. Atravessando 2 continentes, o Cazaquistão é realmente um país euroasiático, com a maior parte de seu território na Ásia Central e uma pequena parte se estendendo até a Europa. Tem mais de 19,5 milhões de pessoas, com uma densidade populacional de cerca de 18 pessoas por milha quadrada, o que significa que você poderia dirigir o dia todo pelas estepes sem ver ninguém. Ainda mais notável, o Cazaquistão é um mosaico cultural com mais de 130 grupos étnicos vivendo juntos. Cazaques nativos, russos, uigures, tártaros, coreanos e alemães, entre outros. Número 14. O desastre do Mar de Aral. Você pode não saber que, embora o Cazaquistão seja completamente sem saída para o mar, ele já teve um mar, o Mar de Aral, ou mais precisamente, o 4º maior lago de água salgada do mundo, depois do Mar Cáspio, do Lago Superior e do Lago Vitória. Com uma área de 67 a 100 mil quilômetros quadrados, aproximadamente o tamanho da Irlanda, o Mar de Aral abrigava mais de 100 mil pessoas, fornecia peixe para a União Soviética e tinha uma economia costeira movimentada com portos e barcos. Mas em apenas 40 anos, mais de 90% de sua área desapareceu. O volume de água caiu 80%, os níveis de água despencaram quase 70 pés e a linha costeira recuou mais de 60 milhas. Isso mesmo, você ouviu corretamente a causa. Uma decisão maluca de desviar os 2 principais rios que alimentavam o mar, o Amudarya e o Sirdarya, para irrigar campos de algodão no deserto. Sim, eles drenaram um mar para irrigar um deserto. Hoje, o Mar de Aral não é mais um mar, mas uma cicatriz gigante na terra. O que era água agora é um deserto árido e salgado, com navios enferrujados, encalhados permanentemente em terra seca. Imensos barcos de pesca estão abandonados, seus cascos deteriorados, como relíquias deixadas para trás após um apocalipse. Algumas gramíneas queimadas de sol mal conseguem enraizar no solo salino e rachado. Você pode acreditar, o Cazaquistão já teve o 4º maior lago de água salgada do mundo e o transformou em um deserto. Curioso sobre a terra onde a água do mar foi usada para irrigação? Quer aprender mais fatos incríveis? Comente abaixo e revelaremos a história do E13 Mulheres Desejando Homens. Se você imaginou as mulheres da Ásia Central como figuras gentis e discretamente veladas, as mulheres cazaques vão destruir esses estereótipos. As mulheres cazaques se destacam por uma mistura única de características asiáticas e europeias. Pele clara ou oliva, olhos amendoados profundos, narizes altos, queixos pequenos e cabelos pretos, grossos e brilhantes. Em cidades como Almaty ou Astana, você facilmente encontrará mulheres modernas e estilosas que parecem influenciadoras internacionais. Mas, ao entrar nos subúrbios, você verá mães em vestidos bordados à mão e lenços tradicionais, uma mão segurando uma criança e a outra carregando uma panela de cordeiro, ao mesmo tempo gentis e fortes. O que é especial é que as mulheres cazaques não são apenas bonitas, mas também talentosas e independentes. Elas são bem educadas, representando mais de 52% da força de trabalho intelectual do país, com muitas ocupando cargos de alto escalão em finanças, tecnologia e educação.
Cerca de 36% dos membros do parlamento do Cazaquistão são mulheres, um número superior ao de muitos países europeus. No entanto, um fato surpreendente é o desequilíbrio de gênero. As mulheres representam cerca de 51,3% da população, o que significa que há aproximadamente 553 mil mulheres a mais do que homens. Sim, mais de 500 mil de mulheres a mais, um número significativo para o país. A consequência social é inevitável. Em algumas áreas, a monogamia é quase simbólica, à medida que os homens se tornam um recurso escasso, especialmente nas regiões rurais. Em alguns lugares, casar-se com uma esposa não requer um dote luxuoso, apenas demonstrar boa vontade. Às vezes, até mesmo uma vaca saudável é suficiente para ajudar um homem sortudo a escapar da solteirice. Enquanto isso, alguns casos de poligamia existem silenciosamente sob a fachada de casamentos respeitosos tradicionais, causados diretamente por esse desequilíbrio de gênero. O que você pensa sobre as mulheres cazaques? Ou talvez você queira vir aqui e se tornar um recurso raro para se casar com uma delas? Se sim, comente 4 abaixo e compartilharemos algumas dicas sobre como conquistar seus corações nas 12. A floresta subaquática mais mágica do mundo. Se há um lugar na Terra que faz você se sentir como se tivesse entrado em um filme de fantasia, é o Lago Khandi, uma gema escondida e esmeralda nas montanhas Tian Shan do Cazaquistão, a cerca de 130 quilômetros. A 80 milhas de Almaty, este lago de 400 metros, 1.300 pés de comprimento, foi formado por um terremoto massivo em 1911. Quando pedras caíram, bloquearam o fluxo de um rio, criando uma barragem natural que lentamente se encheu com água da chuva, formando esta mágica floresta subaquática. Da água cristalina, dezenas de troncos de abeto se erguem verticalmente, criando uma cena surreal, como lanças antigas perfurando o céu. Ainda mais impressionante, os troncos submersos permaneceram intactos por mais de 100 anos graças à temperatura fria da água, que se manteve constante a 43 graus Fahrenheit, 6 graus Celsius. Essa preservação significa que galhos e agulhas sob a água ainda são visíveis, cobertos por algas que se assemelham aos mastros de antigos navios afundados. Na maioria dos lagos, árvores submersas apodrecem ou se decompõem, mas em Khandi elas se tornaram esculturas naturais que resistem ao tempo. A cor da água do lago muda com a luz e o clima, às vezes esverdeada, outras vezes turquesa, graças ao calcário e aos minerais dissolvidos de pedreiras próximas, tornando a beleza deste lugar verdadeiramente sobrenatural e única. 11. A Mysterious Sleeping Village à luz do dia. Você pode não acreditar, mas há uma vila na Terra onde as pessoas de repente adormecem enquanto fazem compras, jantam ou até mesmo durante a aula e às vezes não acordam por quase uma semana. Sim, você ouviu certo. Essa é a realidade em Kalat, uma vila no norte do Cazaquistão. Desde 2013, cerca de 14% dos 600 residentes de Kalat experimentaram esse estranho fenômeno, adormecendo em qualquer lugar, até mesmo enquanto conversam, trabalham ou caminham do lado de fora. Alguns dormem por apenas algumas horas, mas outros dormiram continuamente por 6 dias antes de acordar. Os cientistas chamam isso de doença do sono, mas a causa exata continua desconhecida. Muitos acreditam que está relacionada ao ensino a uma antiga mina de urânio nas proximidades, fechada desde os tempos soviéticos. O gás radônio ou metais pesados podem ter vazado para o lençol freático ou para o ar, mas as evidências são incertas. A vila desde então voltou à calma, mas a causa oficial continua sendo um mistério. 10. As dunas de areia cantantes no Cazaquistão. No coração do seco deserto Altin, Emil, no sudeste do Cazaquistão, há uma maravilha natural que impressiona tanto cientistas quanto visitantes. As dunas de areia cantantes. Quase 500 pés, 150 metros de altura e quase 2 milhas, cerca de 3 quilômetros de comprimento. Essas dunas especiais não são apenas um lugar para praticar sandboard. Um fenômeno estranho acontece quando você começa a caminhar ou deslizar pela ladeira arenosa. Um som profundo de retumbante ecoa como uma batida de tambor ou o rugido de uma nave espacial decolando sob seus pés. Esse som não é uma ilusão. É o resultado de um fenômeno físico único quando grãos de areia seca e fina de tamanho quase uniforme se esfregam uns contra os outros em clima quente e seco. Essas dunas produzem sons em frequências em torno de 70 a 105 Hz, semelhantes às notas mais baixas de um piano de baixo. Se você ficar no lugar certo, pode sentir as ondas sonoras vibrar em seu peito, como se estivesse perto de um poderoso sistema de alto-falantes. Esse fenômeno é extremamente raro em todo o mundo, encontrado apenas em alguns lugares como o deserto do Saara, China ou Califórnia.
Hoje, os visitantes podem ir ao Parque Nacional Elton Emil, escalar o topo das dunas e tocar a música da natureza apenas com os pés no 9, onde vulcões erupcionam gelo e neve negra cai. Você pode pensar que vulcões apenas expeliam lava em brasa, mas no Cazaquistão, eles eruptam gelo congelante. Sem brincadeira, profundamente no oeste do país, perto da borda do deserto Ustyurt, existe um fenômeno estranho chamado vulcão de gelo, onde gelo, salmoura e gás metano irrompem do subsolo, formando colunas de gelo de até 30 pés de altura. Sem fumaça, sem fogo. Apenas sons misteriosos de borbulhamento e uma cena que parece vir de outro planeta. Mas essa não é a parte mais estranha. Em Tamirtal, o maior centro metalúrgico do Cazaquistão, caiu neve negra. Sim, neve tão preta quanto o carvão. A causa? Poeira de carvão industrial suspensa no ar, misturando-se com a neve, fazendo a cidade parecer um cenário de filme pós-apocalíptico. Os residentes tiveram que desentulhar não neve branca, mas uma camada de poeira de rocha fria e macia negra como carvão. 8. Uma terra onde presentear faz parte da respiração diária. Você já recebeu um presente apenas porque apareceu. Não por um aniversário, não por um feriado, nenhum motivo especial. Simplesmente você veio. Estou feliz e quero te dar algo. Senão, provavelmente você não esteve no Cazaquistão, onde dar presentes está entrelaçado no ritmo diário da vida. As pessoas aqui dão presentes quase o tempo todo, em todos os lugares e para todos. Familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, professores, médicos, até taxistas conhecidos. Os presentes não precisam ser caros ou sofisticados. Às vezes, é apenas um saco de biscoitos caseiros, um buquê colhido do quintal, um cachecol tricotado à mão, ou um pote de geleia com o desejo de adoçar seu coração. Para os cazaques, dar presentes é uma forma genuína de mostrar cuidado, afeto e gratidão. Eles até têm o hábito de dar presentes ao deixar a casa de alguém, nunca de mãos vazias, mesmo que seja apenas uma fruta, uma xícara de chá ou uma caixa de doces comprados na hora. Na cultura nômade, a hospitalidade e o compartilhamento eram vitais para a sobrevivência nas vastas estepes. E hoje, esse espírito vive por meio de pequenos presentes que carregam calor além das palavras. 7. A vida na capital mais estranha do mundo. Você pode não saber disso, mas o Cazaquistão tem duas capitais, Almaty e Astana. O Cazaquistão é o único país da Ásia Central com duas capitais. Enquanto Almaty é a maior cidade e centro econômico e cultural com uma atmosfera vibrante, Astana é a capital administrativa oficial, sede do governo e de alguns pontos turísticos tão estranhos que você vai precisar esfregar os olhos após sair do avião. Astana, localizada em planícies do norte, foi construída do nada, literalmente. Os invernos chegam a 40 graus Fahrenheit, os ventos uivam sem parar, as árvores são escassas e às vezes você verá mais lobos selvagens do que pedestres. Do ar, Astana se parece com uma estação de pesquisa alienígena, com alguns edifícios brilhantes, solitários em meio a pastagem sem fim. Pequenos lagos como pedaços de vidro quebrado e ruas retas como flechas sem árvores à vista. O que torna Astana especial é sua arquitetura além da imaginação. Você pode começar pela Torre Beyterek, com cerca de 340 pés de altura, com o formato de um ovo gigante segurando uma esfera dourada no topo, onde você pode tocar a impressão digital do primeiro presidente. Em seguida, há o Palácio da Paz e da Reconciliação, uma pirâmide de vidro de 203 pés, que acolhe conferências interreligiosas, parecendo uma embaixada alienígena. Próximo a isso está o Khan Shatyr, um shopping center gigante de 500 pés de altura, com o formato de uma tenda de nômade, que tem uma praia interna mantida a 95 graus Fahrenheit durante todo o ano, completa com areia branca importada das Maldivas. E, claro, há o prédio do Ministério das Finanças, que tem a forma de uma nota de dólar dobrada, apartamentos em estilo da Universidade de Moscou da era Stalin, e uma estrutura que parece uma mistura de Disney World com a Casa Branca. No entanto, esse esplendor termina abruptamente na borda da cidade. A apenas alguns quilômetros, os edifícios modernos param de repente, e a vasta e vazia estepa toma conta. Astana, então, parece uma miragem em um deserto frio, tanto real quanto irreal. 6. Cazaquistão sem naves espaciais, mas o mundo todo decola aqui. Você já pensou que o berço da indústria espacial moderna está no Cazaquistão? Não no Zeluziot, nem na Rússia, mas em um deserto empoeirado e ventoso na Ásia Central. Um lugar que as pessoas geralmente associam apenas a camelos, iurtas e estepes. Parece uma reviravolta cósmica, mas é verdade. No meio das areias quentes e dos ventos giratórios de Kazilorda, o Cazaquistão é lar do Cosmódromo de Baikonur, a primeira, maior e mais antiga instalação de lançamento espacial do mundo. Ele
Ele lançou o primeiro satélite artificial, Sputnik 1, em 1957 e enviou Yuri Gagarin ao espaço como o primeiro humano em 1961. A ironia é que o Cazaquistão não projeta foguetes nem constrói motores. Mas se você quiser voar para a Estação Espacial Internacional a bordo da Soyuz, deve lançar daqui. Baikonur é o aeroporto internacional do espaço, exceto que seu destino não é Nova York, mas o espaço sideral. Destroços de foguetes às vezes caem de volta no Cazaquistão, pousando em campos de grama ou até mesmo em currais de ovelhas. O governo teve que compensar os moradores pelos danos causados por esses acidentes. 5. A cultura da sauna. Com o clima rigoroso, invernos tão frios quanto menos 40 graus e talvez menos 40 graus Fahrenheit e verões tão quentes quanto 100 graus Fahrenheit, os cazaques desenvolveram uma cultura de sauna como uma ferramenta de sobrevivência espiritual. As banhas cazaques diferem ligeiramente das russas. Influenciados por antigas tradições nômades, muitos cazaques ainda preferem salas de vapor aquecidas a lenha com fornos de pedra tradicionais. Alguns lugares mantêm o costume de usar feixes de folhas de bétula ou carvalho para dar suaves batidinhas no corpo, estimulando a circulação sanguínea e incentivando conversas honestas. Sim! A banha é onde as pessoas revelam pensamentos ocultos, do trabalho aos sentimentos, porque aqui não há hierarquias ou roupas, apenas calor e sinceridade. Outro hábito interessante é o choque extremo de temperatura. Depois de sentar em uma sala de vapor aquecida até 200 graus Fahrenheit, eles correm direto para a neve ou água gelada. Algumas banhas estão perto de geleiras, onde você pode até cortar gelo após a sauna. Mais importante, as banhas permanecem centros comunitários. Sejam empresários, motoristas, agricultores ou estudantes, eles compartilham a sala de vapor, suam juntos e riem de forma calorosa sobre histórias da vida. 4. Um paraíso turístico, começando pelo Canyon Charan, conhecido como o Grande Canyon Asiático, com falésias avermelhadas em chamas torcendo-se como um labirinto. Nas proximidades está o Lago Kandy, onde pinheiros estão submersos em água fria de cor jade. Uma cena surreal como um conto de fadas. Em seguida, temos os Lagos Kolsai, um trio de lagos alpinos de azul profundo, perfeitos para caminhadas, passeios de caiaque e acampamentos. No oeste, Mandistal parece ser outro planeta, onde o Planalto Ustijat e o Vale Bochira exibem enormes formações de calcário branco, cânions profundos e desertos áridos, um imã para fotógrafos e aventureiros. Não perca o Parque Nacional Altanimal, lar das dunas cantantes, enormes dunas de areia que fazem um som semelhante à música quando o vento sopra. Nas proximidades está a montanha Akhtal, com camadas de rochas vermelhas, verdes e amarelas que parecem pintadas. Os amantes da vida selvagem devem visitar o Parque Nacional Aksu-Jabagli, um santuário para o raro leopardo das neves. As montanhas Altai do Nordeste oferecem subidas majestosas, com o Lago Makakol e a montanha Beluca coberta de neve. O Cazaquistão Central oferece experiências únicas com assentamentos antigos, a histórica mesquita de Turquestão e ruínas da Rota da Seda, a lendária rota comercial Nova 3 festivais durante todo o ano. O Cazaquistão é um país onde festivais tradicionais se misturam com a vida moderna, criando um vibrante tecido cultural durante todo o ano. O maior destaque é o Noriz, celebrado em 21 de março, marcando o Ano Novo Turco. O país inteiro explode em cores, com música folclórica, danças tradicionais, passeios a cavalo e tendas de yurta montadas em praças, recriando a vida nômade. No verão, muitos festivais ao ar livre celebram música, arte e natureza, notavelmente o Festival Vozduk, um evento de música eletrônica na vasta estepe, onde você pode dançar sob as estrelas em uma natureza intocada. A atmosfera é como um Burning Man euroasiático, rica em cores étnicas e amizade. O outono traz festivais agrícolas, onde os visitantes podem vivenciar mercados tradicionais, saborear carnes secas, o leite fermentado de égua e especialidades locais. Mesmo o frio do inverno tem eventos emocionantes. Em dezembro, Astana cedia o Festival das Luzes, iluminando prédios famosos com tecnologia de mapeamento 3D de ponta. Tebudoto seja paraíso culinário, a culinária cazaque é um mundo surpreendente de sabores para ocidentais, especialmente aqueles que não estão familiarizados com a cultura nômade. O prato nacional é beshbarmak, que significa 5 dedos, pois os cazaques tradicionalmente o comem com as mãos. É uma combinação de carne de cavalo ou cordeiro cozida e macia, servida sobre macarrão feito à mão e mergulhada em um caldo rico. Pode soar incomum para os americanos, mas a carne de cavalo é uma iguaria valorizada no Cazaquistão, simbolizando hospitalidade e força. Na verdade, os cazaques consomem mais de 85 mil toneladas de carne de cavalo anualmente.
tornando-se um dos maiores consumidores do mundo. O leite fermentado também é essencial. Eles têm kumis, leite fermentado de égua, conhecido como o champanhe da estepe. É levemente azedo, pouco alcoólico e servido durante cerimônias tradicionais ou a convidados honrados. Para algo mais doce, Barsac, bolinhas redondas de massa frita são consideradas o donut asiático pelos cazaques. Custo de vida no Cazaquistão. O custo de vida no Cazaquistão geralmente surpreende estrangeiros, especialmente americanos e europeus. O aluguel é muito acessível pelos padrões ocidentais. Um apartamento de um quarto totalmente mobilado no centro de Almaty ou Astana custa cerca de 300 a 400 reais por mês. Morando nos subúrbios ou em cidades menores, isso pode ser reduzido para 200 a 250 por mês. Os preços dos alimentos também são bastante razoáveis. Uma refeição farta em um restaurante local custa em torno de 5 a 7, enquanto jantar para 2 em um restaurante internacional de médio porte custa cerca de 20 a 30. Cozinhar em casa. As compras mensais para uma pessoa normalmente custam entre 100 a 150. Itens básicos como carne bovina, pão, batatas e vegetais são baratos e facilmente disponíveis. O transporte público é outro ponto positivo. Um bilhete de ônibus ou metrô custa cerca de 0,25 por viagem e passes mensais ilimitados variam de 10 a 15. Táxis ou aplicativos de transporte como o Yandex custam em média de 2 a 4 por viagens curtas, tornando a locomoção fácil e acessível. As contas mensais de eletricidade, água, gás e internet para um apartamento de um quarto normalmente variam de 50 a 70. A internet de alta velocidade está amplamente disponível, custando de 10 a 15 por mês. Em resumo, uma pessoa solteira pode viver confortavelmente no Cazaquistão com cerca de 600 a 800 por mês, muito abaixo dos custos de vida nos Rússia ou na Europa. Com esses custos, você acha que o Cazaquistão é um lugar que gostaria de visitar ou se estabelecer? Se sim, comente 1, se não, comente 0. Vamos compartilhar algumas dicas para ajudar você a economizar vivendo no Cazaquistão. Se você estiver realmente interessado e quiser vir aqui, comente 7. E compartilharemos informações sobre vistos e outros requisitos para ajudá-lo a chegar ao Cazaquistão. Nós acabamos de explorar a linda terra do Cazaquistão juntos. Obrigado por assistir ao documentário de viagem de hoje até o final. Esperamos que você continue a nos acompanhar em nossas próximas jornadas para descobrir as maravilhas do mundo.